Vamos resolver 3 exercícios que envolvem o ciclo trigonométrico e arcos na circunferência. Exercício 1. Complete na figura as medidas dos arcos trigonométricos correspondentes. Então, no item A, nós temos no primeiro quadrante um arco de 40 graus. Eu sei que este arco ele subscreve um ângulo central de 40 graus. Analisando a figura, nós temos outros 3 ângulos centrais de medida 40 graus. Vou escrever estes arcos percorrendo o sentido anti-horário. Então, o arco correspondente ao arco de 40 graus no segundo quadrante, basta efetuar meia volta em graus, no caso 180 graus, menos 40 graus, obtendo 140 graus. No segundo quadrante, 180 graus mais 40 graus, temos 220 graus. E no quarto quadrante, uma volta completa em graus, no caso 360 graus menos 40 graus, resultando em 320 graus. No item B, vamos pensar da mesma forma, porém agora trabalhando com radianos. Então eu tenho um arco de π sobre 5 radianos, que corresponde a um ângulo central de π sobre 5, e eu tenho outros 3 ângulos centrais com medida π sobre 5. Então, no segundo quadrante, o correspondente ao arco de π sobre 5 é um arco de meia volta em radianos π menos π sobre 5. Obtemos 4π sobre 5. No terceiro quadrante, vou efetuar π mais π sobre 5. Obtemos 6π sobre 5. E no quarto quadrante, uma volta completa em radiano, no caso 2π, menos π sobre 5. Obtemos 9π sobre 5. Exercício 2. Qual a expressão geral em radianos dos arcos de extremidade dos pontos indicados? Veja que nós temos um arco de 135 graus, mas eu quero a resposta em radianos. Eu sei que 135 graus corresponde a um arco de 3π sobre 4 radianos. Então, esse ponto P é a extremidade de um arco de 3π sobre 4, e estando no ponto P, percorrendo meia volta no sentido anti-horário ou no sentido horário, no caso 3π sobre 4 mais π, eu sei que o ponto Q corresponde a um arco de 7π sobre 4. Então aqui é um arco de 7π sobre 4. No primeiro momento, eu vou marcar o conjunto destes infinitos arcos de forma separada. Então, origem, o ponto mais à direita, chamando de ponto A, eu tenho os infinitos arcos que têm por extremidade o ponto P, ou seja, os arcos AP, é igual a 3π sobre 4, mais K vezes 2π, com K sendo um número inteiro. Agora, os infinitos arcos que têm por extremidade o ponto Q, são os arcos AQ igual a 7π sobre 4, mais K vezes 2π, com K sendo um número inteiro. Acontece que eu quero uma expressão geral que represente estes dois conjuntos de arcos. Então, veja que, estando no ponto P, percorrendo meia volta no sentido anti-horário ou no sentido horário, eu obtenho o ponto Q. Portanto, usando 3π sobre 4, eu posso escrever 3π 4 mais K vezes meia volta em radiano, que é π, frisando que o K é um número inteiro. Dessa forma, chegamos à resposta B. Exercício 3. Descubra a primeira determinação positiva dos seguintes arcos. Item A, 780 graus. Eu sei que uma volta em graus corresponde a um arco de 360 graus. Então, basta efetuar a seguinte divisão: 780 graus por 360 graus, pois assim nós estamos determinando quantas voltas completas o arco de 780 graus efetuou. Uma divisão simples, 360 vezes 2, 720, sobrou um arco de 60 graus. Então, eu posso escrever que 780 graus corresponde a um arco de 60 graus, mais 2 voltas completas, no caso, 2 vezes 360. Este 60 graus
é a nossa primeira determinação positiva do arco de 780 graus. Então, resposta, a primeira determinação positiva é 60 graus. Item B, 21π sobre 5. Eu sei que uma volta em radiano corresponde a um arco de 2π. Eu preciso determinar quantas voltas completas esse arco efetuou. Para fazer isto, eu vou representar a fração 21π sobre 5 como soma de duas frações de denominador 5, mais o numerador de uma das frações é o múltiplo do número 5 mais próximo ao número 21, que não ultrapasse o número 21. Então, múltiplos do número 5 próximos ao número 21, que não ultrapassem, são os números 15 e o número 20. Os dois múltiplos mais próximos já são suficientes. Vou trabalhar com o número 20. Então, eu posso reescrever 21π sobre 5 da seguinte forma. 20π sobre 5 mais 1π sobre 5. Veja que, dividindo 20π sobre 5, obtemos 4π e agora mais π sobre 5. O número 4π representa duas voltas completas. Então, eu posso escrever que 21π sobre 5 é igual a π sobre 5 mais duas voltas completas, 2π, que é o nosso 4π. Portanto, π sobre 5 é a nossa primeira determinação positiva do arco de 21π sobre 5. Resposta, π sobre 5. Item C, 39π sobre 4. Então, da mesma forma, nós precisamos eliminar as voltas completas. Pensando nos múltiplos do número 4 mais próximos ao número 39, que não o ultrapassem, são 32 e 36. Vou trabalhar primeiro com o 36. Então, eu posso escrever que 39π sobre 4 é igual a 36π sobre 4 mais 3π sobre 4. Mas veja que 36π sobre 4 é 9π. No caso, mais 3π sobre 4. 9π não reflete uma quantidade de voltas completas. Esta divisão tem que ser o número par, para ser um múltiplo do número 2. Então, eu não vou trabalhar com o número 36, eu vou trabalhar com o número 32. Portanto, 39π sobre 4 é igual a 32π sobre 4 mais 7π sobre 4. Dividindo 32π por 4, obtemos 8π mais 7π sobre 4. Veja que um arco de 8π é um arco de 4 voltas completas. Portanto, a primeira determinação positiva do arco de 39π sobre 4 é 7π sobre 4. Espero ter ajudado e até uma próxima.